A paz do Senhor, irmãos. Andréia aqui. Deus te abençoe. Estamos juntos aqui, vamos juntos em mais essa aula da Escola Bíblica Dominical, a aula da nossa revista de jovens, a aula de número 7. Hoje nós vamos tratar sobre vida ponderada, tá? O nosso texto base está lá em Eclesiastes, no Velho Testamento, capítulo 7, nos versos de 1 ao 18. Livro de Eclesiastes, nós já falamos sobre isso, ele foi escrito pelo Salomão. Salomão foi o homem mais sábio, rico e famoso que já existiu. E Deus usou demais a vida de Salomão para nos trazer ensinamentos para a nossa vida aqui cotidiana. Então vai ser uma bênção estarmos aqui refletindo um pouco mais sobre as nossas vidas e como podemos ter uma vida ponderada. E aí nós podemos dizer o seguinte, que a nossa vida é complicada. Eu acho que se você discorda que a nossa vida é complicada, que são muitas questões para resolver, se você discorda disso, deixa aí nos comentários do vídeo, tá bem? Mas fato é que a complicação não é recente, não é de agora, é do mundo de agora. Então lá atrás já a vida não era fácil e nós vemos isso conforme Salomão vai nos ensinando, amém? Então vamos lá, nós vivemos num mundo que sempre foi complicado, como eu falei. E aí o desafio é descobrir qual que é o propósito da vida, né? Aliás, propósito é uma palavra que está muito, podemos dizer, quase que em moda, né? Mas vamos falar qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Aqui nós estamos falando sobre isso, das coisas de Deus, o que Deus quer para nós, né? Salomão traz de conselhos para nós diversas áreas das nossas vidas. E aí vamos pensar o seguinte, se Deus aparecesse para você e Ele te concedesse 3 pedidos até o dia da sua morte, o que você pediria para Deus, né? Vejamos aqui alguns pedidos que nós podemos fazer, o que nós podemos olhar para termos uma vida ponderada, equilibrada, sabe, transformada e abençoada. Vamos ver, vamos lá. Em Eclesiastes, lá no capítulo 7, verso 1, tá falando assim, ó: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Aqui está falando de boa fama, da necessidade de caráter. Então, uma das coisas que precisamos para ter uma vida equilibrada, né? Uma boa fama, um nome de boa fama. O que seria isso nos dias de hoje, né? O que o autor está trazendo aqui para nós, o que Deus quer nos ensinar é que nós precisamos ter um bom relacionamento com o próximo, o que é um bom testemunho do amor de Deus, e com Deus. A fama dos nossos dias, ela é o que? É o número de amigos que você tem nas redes, o número de grupos que você participa, o número de seguidores, o número de curtidas, né? Não, a boa fama diz exatamente disso que eu falei, né? É um relacionamento bom com o próximo, com o Senhor. Você é um cidadão honesto, você cumpre com seus compromissos, né? Você não divulga fake news, você confere as coisas antes de sair divulgando em todos os grupos, né? Então, é disso que estamos falando e é bom a gente pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente fala de pensar sobre isso, a gente começa a perceber também que esse mundo complexo que a gente vive, esse mundo difícil, a gente tem pouco tempo para reflexão, né? E aí lá em Eclesiastes, capítulo 7, do verso 1 ao 3, Salomão fala para nós, né? Melhor é a boa fama do que um unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está a fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então aqui ele quer dizer o seguinte, que a morte nos faz pensar em como estamos vivendo a nossa vida hoje, né? Apesar de que quando a gente é bem jovem, a gente acredita que é imortal, a gente tem essa coisa da imortalidade dentro da gente, e não se preocupa muito com o futuro. Mas enfim, é na tristeza que a gente encontra a reflexão, um tempo para reflexão das nossas vidas, né? Você já parou para pensar na brevidade da vida? Como que isso interfere nas suas ações hoje? Nós ficamos com a morte muito perto, nós estamos no meio de uma pandemia, né? Da Covid-19 e tanta gente morrendo, pessoas próximas e tal. Você já parou para pensar
na brevidade da vida, o que você está fazendo com a vida que Deus lhe deu? É essa a pergunta. E aí, lá em Eclesiastes, lá no capítulo 7, do 4 ao 7, versos 4 ao 7, o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Aqui ele está falando de ouvir bons conselhos, né? Então você tem ouvido conselhos de quem? Você tem ouvido conselhos de sábios ou de tolos, né? Os conselhos dos sábios, eles aconselham para a eternidade. Agora os tolos, o conteúdo ele é muito volátil, ele não permanece, né? Então a diferença entre os conselhos do sábio e do tolo é exatamente essa, é a duração, é a durabilidade desse conselho. Né? Hoje tem muita gente ensinando várias coisas por aí. Né? Tem muita gente, a gente se defronta com isso o tempo todo, né? Mas precisamos verificar isso, filtrar isso a partir da palavra de Deus. Né? Que tipo de conselho você tem buscado? Reflita sobre isso. Né? Quais são os artifícios que você tem usado para você alcançar os seus objetivos? Né? Um bom conselho ele está sempre embasado na palavra de Deus. Fique atento. E aí continuamos o nosso estudo, né? Eclesiastes 7, do 8 ao 14. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então aqui está falando que nós devemos ter sabedoria para descansar na vontade de Deus. Sabedoria para descansar na vontade de Deus, porque a sabedoria, como disse aqui no texto, ela nos protege, ela nos faz olhar para Deus, ela nos faz entender que Deus age de diferentes formas. E aí como que você tem enfrentado os obstáculos que a vida lhe apresenta? Né? Como que nós temos feito isso? Nós temos olhado para o problema? Você tem olhado para baixo, para o problema, ou tem olhado para o alto, para o que Deus pode fazer sobre a sua vida? Essa é uma coisa para pensarmos e colocarmos em prática. E uma outra orientação para uma vida ponderada está em Eclesiastes, lá no 7, versos do 14 ao 18. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Então, viver com moderação, né? É diferente de beba com moderação, né? Salomão, ele nos orienta ao equilíbrio e ao bom senso. Temer a Deus, primeiramente. Em Tito 2,6, que aí já estamos lá no Novo Testamento, ele diz: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Ou seja, sóbrios, criteriosos, que sabem onde está pisando. Então, chegamos até aqui, para termos uma vida ponderada, precisamos de ter caráter, precisamos refletir sobre a vida, precisamos ouvir bons conselhos, descansar na vontade de Deus e viver com moderação.
A vida cristã ela não é tapar o sol com a peneira, mas entender a vida como ela é. E na verdade, Deus ele nos advertiu sobre isso e ele nos dá conselho que nos preparam para enfrentar as dificuldades com dignidade. E aí a gente chega realmente no alvo da nossa lição, que é discernir o que é uma vida ponderada, exercitar senso crítico para aquilo que é superficial, alienado, e agir com propósitos definidos, entendendo que os planos de Deus são para todos os acontecimentos das nossas vidas. Ficamos por aqui, eu espero que esse estudo seja uma bênção para você. Fique na paz e até um próximo encontro.